A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos para junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 81. Título central da lição desse segundo trimestre de 2024, Atos da Igreja Primitiva. Estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Pastor Eric Mendonça. Então nós estamos estudando, vamos estudar a lição 4, a quarta lição. E ela vai abordar, e o título é A Formação dos Apóstolos. Então vai abordar os primeiros discípulos de Cristo, Texto base, Atos 1, 12, 25. Estaremos orando agora, e logo após estaremos fazendo a leitura do texto básico, que é o texto sobre o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, damos graças a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer, ó Deus, de estar realizando mais essa videoaula, ó Pai. Abençoa os nossos inscritos, abençoa os que onde ouvir esta mensagem, onde ouvir esse estudo, Senhor, que eles possam ter o entendimento e o esclarecimento que aquilo nós não conseguimos repassar, mas que o Seu Espírito Santo, ó Deus, que atua e atuou em Atos dos Apóstolos e continua atuando até esses dias atuais, que o Senhor possa revelar as sagradas escrituras para os amados irmãos. Em nome de Jesus, quero te agradecer todo o nosso coração. Então, irmãos, como já falei, Atos da Igreja Primitiva e a formação dos apóstolos. Você vai entender que o objetivo dessa lição é entendido como foi a formação dos discípulos e como foi a chegada de Matias para compor o número dos apóstolos. Os irmãos sabem que teve um que traiu Cristo e ele suicidou, E a forma como ele suicidou uns acreditam que ele foi enforcado, e outro que ele se precipitou. É o que a Bíblia nos relata quando nós lemos lá em Atos. E ele foi destinado para o seu próprio lugar, como a Bíblia relata também. Mas era necessário que recompor esses 12, Os 12. Então, foi aonde escolheram Matias, compor o número dos apóstolos. Entendemos também a importância de tomar decisão sob a direção do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, primeiramente deve ser pela orientação do Espírito Santo de Deus. Essa é a principal objetivo do Espírito Santo, de convencer o homem da justiça, do juízo do pecado, mas também de orientar a cada um de nós como devemos seguir na jornada espiritual. A escolha de um discípulo para substituir Judas Iscariote após a após sua morte chamou a atenção de Lucas, a ponto de narrar pelo Teófilo essas informações. Vamos ler aqui, irmãos, o primeiro texto que ele nos aponta aqui. Vou abrir aqui a Bíblia eletrônica. Está em Mateus, Evangelho de Mateus 27, 3 a 5, que diz logo assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Cristo fora condenado, ele se arrependeu, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Falando.
Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, né? Esse texto de Mateus fala que ele foi se enforcar-se. Mas quando nós lemos mais adiante, vai dizer que ele foi precipitado, né? E lá se, vamos dizer assim, se derramou, né? Ali no impacto ali. Ser um discípulo de Jesus é uma honra eterna. Só de sermos chamados por ele já é um presente, né, irmãos? Que presente, né? Ser chamado de discípulo do Mestre. Entretanto, esses homens foram chamados para andar com ele. Imagina ver seus milagres, abraçar Jesus, comer com ele, ouvir sua voz suave. Que presente os 12 discípulos tiveram, né? Eu aprendi recentemente, né? A gente sempre está lendo e lendo, que na verdade os cristãos antigamente eram chamados de discípulos, né? O primeiro nome que foi dado aos seguidores de Cristo é discípulos. Os apóstolos, porque presenciaram, né? Mas nós somos discípulos do Mestre, somos ensinados, né? Porém, Judas quis algo mais, infelizmente, como narrado em Lucas. Vamos ler também aqui o texto, Lucas. Os irmãos acompanham aí na sua Bíblia, Lucas 22, 1 a 6. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, né? E os principais sacerdotes e escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Então, estava tentando abordar uma forma de pegar Jesus. Então, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Foi ele e falou com os principais sacerdotes, com os capitães, de como entregaria, né? Os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. Então, por isso que a raiz de todos os males é o dinheiro, né? O amor, né? O amor, né? Ao dinheiro, na verdade, né? E ele preferiu, né? Vamos ler aqui também, aqui no final aqui, aqui, 47 e 48. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão dos 12, que se chamava Judas, e ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então, Jesus já tinha essa ciência, né? Esse conhecimento prévio que Judas estava traindo ele. O seu coração foi entregue à cobiça, e ele entregou Jesus para aqueles que prenderia e levaria à cruz. Após a traição, Mateus narra que Judas tira a própria vida. Durante este período, o grupo dos chamados por Jesus fica com o número de 11 discípulos. Então, irmãos, essa é a importância, né, de nós estarmos sempre revisando a leitura bíblica, né, que nós sempre estamos aprendendo. Os irmãos reparam que foram 11 discípulos, né, agora no relato de Lucas, né? E nesse cenário que Matias é escolhido. Vamos então entender este processo, como que aconteceu isso, né? Primeiro ponto aqui, irmão, da lição é o processo da escolha. A escolha dos discípulos de Jesus não foi algo aleatório, não foi algo assim, né, de qualquer forma. Esse chamado é simples, mas extraordinário. Um chamado simples, mas que tem o seu momento exato de acontecer, né? Vamos dizer assim. Não foram os poderosos chamados por Jesus, mas homens que estavam trabalhando em alguma área da sociedade. Deus não chama ninguém à toa, né? Deus chama exatamente os ocupados para estar, porque sabe que são pessoas que vão trabalhar de alguma forma para o reino dos céus. Irmão, muitas das vezes, na igreja, eu vejo que tem pessoas, dizem assim, vou dizer aqui, nas minhas palavras simples assim, não muita sabedoria. Por quê? Pessoas acham que
ter cargo, funções na igreja, está trabalhando para Jesus. Não, todos no reino de Deus trabalham. Se eu não tenho condição de ir ao campo missionário, mas eu envio as minhas ofertas, eu estou trabalhando para Jesus. Se eu estou em casa orando, né? Eu estou trabalhando para Jesus. Então, na seara do Senhor não existe espaço para pessoas ociosas, né? Então, devemos ter isso em mente. O chamado Jesus, mas antes que estava trabalhando na sociedade. Homens comuns, como falhas, mas escolhido após a oração que Jesus fez ao Pai. Jesus orou intensamente uma noite toda, né? E nós vamos ver em Lucas, registra, vamos aqui, Lucas, né? Lucas, vou abrir aqui novamente a nossa Bíblia eletrônica, né? Dá um tempinho aqui, porque é como se estivesse folheando, brincadeira, irmãos. Lucas 6, 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar. Passou a noite em oração. Jesus preparando para o chamado dos 12, né? E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo, né? Eu creio que nós não somos apóstolos exatamente porque não fomos chamados diretamente como eles foram, né? Então, aqui Jesus chamou-se à parte esses 12 e são discípulos também, como nós também somos discípulos. Então tá, né, irmãos? Então é Lucas 12, 3. Jesus orou para chamar cada um deles. Um exemplo que nos dá para cada decisão que temos tomar, a escolha que precisamos fazer. Entendeu, irmão? Então, a sua decisão depende do propósito de Deus na sua vida. Então, deve orar ao Senhor. Sempre me pergunto por que 12 e não 11 apóstolos, né? Certamente Jesus teve mais que 12 discípulos. Com certeza. Com certeza, mas esses 12 foram os primeiros, né? Lucas mesmo, escritor de Lucas e Atos, não era um dos 12. Alguns comentaristas bíblicos dizem que até que Lucas poderia ser um dos 2 discípulos que estava indo para Emaús, no dia que Jesus ressuscitou, ao terceiro dia. Então, tem alguns historiadores acham que Lucas poderia ser um desses 2 discípulos, né? Mas isso aqui é uma conjectura, né? Não tem dados concretos. As mulheres que foram citadas por Lucas e pelos demais evangelistas não foram contadas entre os 12, quando Jesus envia os 70 de 2 em 2. Então, os irmãos, repara que é uma progressão, né? Vai progredindo à medida que o evangelho vai sendo propagado, né? Em Lucas 10, vamos já botar aqui, Lucas 10, olha só, irmão, Lucas 10, 1:24, vamos ler, né? Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou diante da sua face de 2 em 2, todas as cidades e lugar onde ele havia de ir. Diz, grande na verdade é a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da ceifa que envia obreiros para a sua seara. Realmente, como tem dificuldade, né, irmãos, hoje de vocês enviar pessoas, chamar para algum cargo ou funções eclesiásticas na igreja, porque são poucos, mas existe uma recomendação aqui do Pai, né? Que nós roguemos ao Senhor da seara, Deus, né? Que nos envie obreiros, né? Realmente comprometidos com o Evangelho. E de vos mando como cordeiro no meio de lobo, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, ninguém saudeis pecado. Os irmãos, repara que o chamado aqui dá-nos ideia de evangelista ou de missionários, né? Que não se apegasse às coisas materiais, nada desse mundo, e fala aqui das suas próprias pertences, bolsa, porque na lida da evangelização, irmão, temos que desapegar de tudo essas coisas. Em qualquer casa onde entrar, dizer primeiro Pai seja nesta casa. Esse ali é o verbo, filho
de paz, repousará sobre ele a vossa paz e não voltará para vós. Fica na mesma casa. Então você é tipo um missionário mesmo, né? É chamado aqui. Na verdade, irmão, todo empenho dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, na sua cidade, nós somos um missionário, potencial missionário, a fim de alcançar almas para o reino dos céus, né? Então, continuando aqui, não vou ler tudo, né? Os irmãos depois lê. Está em Lucas 10, de 1 a 24, né? Entretanto, o número 12 sempre teve uma grande importância e significado para os hebreus judeus. A escolha de 12 e não 11 está intimamente ligada à ideia de 12 tribos, né? E tiveram 12 líderes, ou patriarca, nesta condição. Os Messias com a nova aliança, os 12 discípulos. Então, Deus sempre renovando a sua ideia, né? O apóstolo continua a tratar a restauração de Israel, não isolar a histórica e já passada das 12 tribos dos seus patriarcas, né? Então, 12 patriarcas, 12 tribos, né? A ideia do novo Israel, o povo de Deus, é o símbolo dessa restauração. Então, o novo Israel de Deus é a própria igreja, né? Sendo restaurado por Cristo. E a nação estava organizada dessa forma, pois é um número significativo. Neste novo Israel, todos estavam congregados, homens, mulheres, crianças, judeus e gentios, né? Então, Deus agora reunindo todos debaixo de um mesmo governo, né? Vamos dizer assim, não só o povo de Israel, agora congregados também os povos gentílicos. Por isso, era fundamental a escolha de um novo apóstolo para compor o número que Jesus havia separado para esta importante missão, ou seja, eram muitos discípulos seguidores, porém apenas foram 12 escolhidos para serem apóstolos. Viu o que eu já tinha mencionado aqui, né, irmão? Eram muitos discípulos, nós somos discípulos, mas não somos apóstolos, especificamente, né? Glória a Deus, né? Porque a missão do discípulo é muito importante, né? É ele que vai aprender, viver, conhecer, viver e aprender. É o tema da nossa campanha aqui, nesse mês da Escola Bíblica Dominical, né, irmão? Tem sido bênção, na verdade. Os irmãos, depois eu vou postar algumas fotos lá no Facebook, se os irmãos tiverem interesse, pode acessar, né? A escolha de Matias, na narrativa de Lucas. Agora nós vamos falar o segundo tópico, a escolha propriamente de Matias, né? Falamos o processo da escolha dele e agora nós vamos falar sobre a escolha de Matias. A narrativa de Lucas, falando sobre a escolha de Matias, parece passar em um segundo plano na escolha dos 12. De fato, nunca lemos e ouvimos falar de Matias. Poucas coisas, né, irmão, referente a coceirinha no nariz. Perdão, irmão. Mas isso não tira de nós a importância de este texto tem para a tradição cristã, né? Então, poucas referências, mas é importante conhecer sobre a vida desse, que agora passou a ser apóstolo também, né? Compondo os 12 discípulos. A escolha de Matias é após a ascensão de Jesus, não durante os 40 dias, né? Além dos 40 dias, né? Que Cristo teve aqui ainda um tempo, 40 dias, e ascendeu ao céu, né? Subiu ao céu, e lá permanece à direita do nosso Pai Celestial. À destra, né? À direita. Jesus poderia ter escolhido mais um enquanto estava ali. Jesus é perfeito em tudo que faz, e sua palavra não falha. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, o tempo pertence a ele. E caso o tempo da escolha era após a sua ascensão. Havia ali José chamado Barsabás, não Barrabás, José Barsabás, conhecido como Justo, e Matias, como diz Lucas em Atos 1:8. Vamos ver aqui.
Em Atos, né? Lucas, em Atos 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por nome o Justo, e Matias. Então, é o texto que nós lemos aqui. Para tal, Pedro diz que o escolhido deveria ser um discípulo que estava desde o início do ministério de Jesus, quando João Batista deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus. Vamos ler aqui. Quando João, o Batista, deveria ser testemunho da ressurreição. Ah, tá. No batismo, né? Atos 1, 21, 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça nosso testemunho da sua ressurreição. E havia dois ali, mas escolher um deles apenas. Então tinha dois e agora a igreja tinha que escolher. E qual foi a forma? Mais uma vez aprendemos a fórmula e a forma, oração e ação. Então, um método simples e eficaz é a oração, né, irmãos? Todos nós sabemos disso. Hoje em dia tem muitos conflitos sociais, guerra, mas se o povo parasse para orar, interceder, será que haveria essa guerra? Se a Rússia, se a Ucrânia, se Israel, se lá o povo palestino parasse e orasse, será que não haveria paz? Com certeza, irmão. Assim como Jesus fez, Jesus orou e escolheu a dedo, um por um. Agora tinha dois, onde só havia uma vaga a ser preenchida, né? E a forma? Ter andado com Jesus. Então, qual era a forma para ser discípulo de Cristo? Ter andado com Jesus. Desde o início. Ver sua ressurreição, ser fruto da oração. Jesus havia mostrado a forma, que deu certo, então era inegociável. Eles precisavam orar para escolher, mas a forma, como fazer? Agora nós vamos entender a forma. A forma de Jesus já havia ascendido aos céus, eles deveriam então escolher a forma por meio da sorte. Você sabe o que era a escolha por sorte? Não é essa sorte que nós temos hoje em dia, esse tipo de sorteio. E aqui na lição nós vamos aprender isso, né? Como o autor da lição nos traz. Uma informação importante que você precisa ter é que a sorte no contexto bíblico não tem a ver com a loteria esportiva, como nós conhecemos hoje. Ou uma loteria arbitrária. Tirar sorte era feito por meio de método específico, com o uso de pedras, peça marcada, que era lançado dentro de um recipiente e em seguida era visto a posição que havia ficado no recipiente. Ou era colocada dentro do recipiente e tirada dele aquele que era o escolhido. Uma forma simples, né? Por exemplo, imagine você colocar dentro de uma lata duas pedras. Uma delas está marcada com uma tinta de alguma cor. Sem ver dentro da lata, você balança, retira a lata de uma pedra, sendo retirada a pedra marcada com a tinta. A sua escolha era um sim, para algo e não pintada com a tinta não, para tal decisão. Então era um método simples, né, que era escolhido ali. Conseguiu compreender? Muitas decisões após a oração de Jesus eram tomadas desta forma, pois era uma tradição entre os judeus. E nós vamos aqui ver, né, esse fato acontecendo desde o Antigo Testamento, né? Como base aqui, nós vamos em Provérbios, né?
Provérbios 16 e versículo 33. Olha só. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda determinação. Então, quem determina o resultado vai ser Deus, né? Se a sorte é lançada, mas quem determina o resultado é Deus. No caso de Matias, era como se o próprio Deus, após a oração, estivesse escolhendo para ele. Então, primeiro orou e como é que se diz? A fórmula e a forma, né? Agora a forma, que foi o sorteamento. Lembra que Jesus, quando foi crucificado, quando tentaram repartir a veste dele, lançaram sorte também sobre a veste de Jesus, né? Então era um ato que já se fazia. Era como se o próprio Deus, após a oração, estivesse escolhendo para eles aqueles que seria substituído por Judas Iscariote. Então nós falamos no primeiro processo de escolha, a escolha de Matias, há um chamado para todos. Você sabia que tem um chamado para você também? Para mim e para você e para todos quanto o Senhor chamar? Então somos chamados a seguir o Mestre. Mas nem todos, irmãos, a Bíblia diz, nem todos são obedientes ao Evangelho, né? Mas isso não quer dizer que você possa ser o desobediente. Isso quer dizer que você possa ser um dos obedientes, né? Um chamado para todos. Um ser discípulo é uma bênção. Ser um discípulo é uma bênção. Ele nos escolheu. Esse é o primeiro ponto, né? Quando Jesus nos escolhe. Não pelo nosso mérito, mas a graça do Senhor. Não porque falo bem, ou sou engraçadinho. Não. É mérito, é pela graça de Deus. Deus, pela bondade. Graça é um dom imerecido. Aquilo que nós não merecemos, mas foi agraciado por Deus, né? Pelo Senhor. Os apóstolos também foram assim. E do próprio Senhor receberam aquela missão única de dar sequência ao início da igreja na terra. Irmãos, que bênção, né? Foram os apóstolos, os primeiros discípulos, né? Que esse evangelho, que tem mais de 2000 anos, já ultrapassou 2000, né? Aqui, nosso tem nações que comemoram 5000 anos e tal, mas nós, há mais de 2000 anos, né? Estamos aqui pregando, né? Esse evangelho chegou até nós e creio que vai chegar até mais longe, né? A todos quanto o Senhor chamar, é a promessa. A missão dada a esses 12, incluindo Paulo, como cita Lucas mais à frente, vamos tratar nas próximas lições, né? Então, Paulo foi um dos apóstolos, considerado um dos apóstolos, os últimos dos apóstolos, que foram chamados. Por quê? Porque Paulo, especificamente, né, ele mesmo faz essa defesa que viu o Senhor Jesus. Face, né? Face, né? Após a morte do último apóstolo, esse chamado se encerra em um homem especificamente. A igreja continua esta missão de ser apostólica, como diz os nossos princípios batista da Convenção Batista Brasileira, né? Então nós estamos fundamentados nos princípios dos apóstolos e profetas, né, irmão? Nossa base de fé em cima, né? A apostolocidade da igreja é fruto desse chamado. Jesus a formou, assim como chamou os 12 e deu a missão de anunciar as boas novas, investindo de autoridade para ensinar e proclamar a sua verdade ao mundo. Meu amigo, meu irmão, eis aqui, né, uma situação importante para mim e para vocês. Quando somos ensinados, doutrinados, né, quando conhecemos e somos participantes desse reino maravilhoso, como é o reino de Jesus. Na outra lição, né, na lição passada, nós estudamos sobre o reino, né? O reino lá, quando Cristo pronunciou, né, as bem-aventuranças do reino, né? Nós estudamos na lição passada. Então, quando nós fazemos parte desse reino, queremos o máximo de pessoas que habite lá nesse lugar chamado céu.
Não queremos ser egoístas da nossa fé. Queremos que você participe conosco, estando certo da convicção, convicto, né, da promessa de Cristo, que um dia estaremos com Ele para sempre. E nós devemos proclamar, ensinar, divulgar a palavra do Senhor para que eles creiam. Os apóstolos foram chamados para participar ativamente da missão de Jesus em formar a sua igreja. A igreja não está formada, irmão. A igreja está em formação. Está formando ainda, né? Porque muitos estão adentrando a casa de Deus, as portas dos reinos, para conviver nesse lindo lugar chamado céus. Mas, irmão José Augusto, como você pode falar uma coisa que você nunca viu? Eu falo baseado na fé. Porque os homens que venceram, como a Bíblia fala, os heróis da fé, começando de Abraão, outros foram homens de fé, né? Então, pela fé, nós visualizamos o que a própria Bíblia, em algumas profecias ali de João, no livro do Apocalipse, né? Ele fala sobre essa linda cidade chamada a Nova Jerusalém. E ela foi preparada para mim e para você e todos aqueles que quiserem morar ali, juntamente com o nosso Rei Jesus, né? Na verdade, Jesus é Rei. Desde o início, ele não negou que para isso ele veio, né? Então, irmãos, é bênção e mais sobre bênção. Os apóstolos foram chamados a participar ativamente da missão de Jesus e formar sua igreja. Os discípulos foram comissionados para proclamar, tendo autoridade sobre o espírito contrário, a obra da salvação e curar e fazer discípulos, né? Na verdade, irmão, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos do céu, quando nós falamos de combater o pecado, né? Quando nós buscamos a santidade, a santificação, né? A santificação é a separação das coisas que desagrada ao Espírito Santo, né? E o que faz nós estamos tentando ensinar o método de Cristo, né? O ensinamento de Cristo. E você vê que nós somos considerados discípulos. Essa responsabilidade assumida fez com que o reino de Deus expandisse de forma que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, com a igreja caindo na graça do povo. Então, irmão, uma igreja forte, vibrante, né? Deixa eu acertar aqui que tá escorregando aqui. Isso, não tem problema não. É ao vivo e a cores. Entendeu, irmão? Então nós vemos que Deus, ele tem seus métodos de trabalhar na igreja, né? E a cada dia ele quer que acrescente mais. Somos chamados com esse propósito de herdar o reino dos céus. O chamado dos discípulos e de formação e engajamento na obra. A missão continua. Irmão, lá uns tempos atrás, o grupo da nossa igreja criou um grupo jovem, eu esqueci, mas só que no final tá assim, Atos continua. Na verdade, irmão, a igreja continua, o livro de Atos continua, comigo e com você. Nós somos a igreja que foram pregadas lá atrás, que chegou até aqui, atravessou o oceano, mares, foi na África, está indo em todos os recantos do mundo. A igreja de Atos continua, né? Esse chamado. Deus tem confiado a missão de fazer discípulos, eu e você. Que beleza, né? Que maravilha! Olha só, hein? Que privilégio você ser chamado discípulo de Cristo, né? É uma honra, irmão, você fazer parte desse chamado, né? Muitos têm vergonha, né? De ser chamado cristão. Não podemos nos envergonhar daquilo que é especial, maravilhoso. Se pessoas se dizem e estão fazendo coisas
que desagrada, mas você tem que procurar andar no caminho certo, né? E é o que nós tentamos fazer, irmãos. Somos falhos, somos pecadores, né? Mas tentamos. Concluindo. Irmão, deixa eu acertar aqui, que isso aqui tá forçando aqui o negócio aqui. Isso. Tá bom. Percebemos que em cada chamado de Jesus há uma particularidade. Na vida de Matias também foi assim. Aprendendo esse chamado, a dependência dos apóstolos e procurar fazer a vontade de Deus na escolha. A oração foi um do ponto crucial para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Então, irmão, aqui nós vemos, né, o resultado da ação do Espírito Santo, da igreja, o propósito, a fórmula e a forma como somos chamados para o reino de Deus. Basta a obediência e cumprir esse chamado. Então você, meu amigo, meu irmão, que tem esse desejo, né, de fazer parte do reino do Senhor, não se intimide, não fique constrangido, mas venha com a fé, com a esperança no amor de Deus, né? Vamos estar orando, agradecendo pelos irmãos ter ficado até aí, participado conosco, sempre aqui no canal, dando seu like, né, para ajudar o canal. Esse canal aqui é realmente para divulgar a instituição da Escola Bíblica Dominical e dizer para você, meu amigo, não fique só no nosso vídeo, vai a uma igreja, busque congregar. Esse também é um mandamento, né, que fala que devemos congregar, né, devemos estar congregados, porque ali você vai aprender a ter a comunhão com os irmãos, não só com Deus, mas com os irmãos, né, também. Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela inspiração, obrigado pela ação do Espírito Santo. Estamos estudando, Senhor, essa carta maravilhosa que é o livro de Atos dos Apóstolos, mas que nós sabemos que a função maior é os atos do Espírito Santo na vida desses apóstolos, que foram influentes, Senhor, para a sua igreja expandir aqui na terra. E com a ação do Espírito Santo, Senhor, a igreja tem avançado, tem seguido e há de avançar cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pelo privilégio, pela honra do Senhor ter me chamado para fazer parte de um reino maravilhoso, a qual nós temos o melhor e maior governador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, como diz lá os anjos, glórias a Deus, porque as boas novas chegou até nós, através do teu Filho Jesus Cristo, que nos inspirou, que nos inspira a seguir, a caminhar na nossa jornada. Somos falhos, somos pecadores, mas queremos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, porque o Senhor veio trazer a justiça, o juízo, Senhor, para toda a humanidade. Agradeço imensamente o privilégio de estar, Senhor, na tua casa, de seguir a Ti, de buscar a santificação, porque sem a santificação jamais te veremos, Senhor. Abençoa os inscritos do canal, abençoa os irmãos que têm participado fielmente, ó Deus, toda semana, ó Deus, participando conosco, e que eles possam estar convictos da sua salvação também. Em nome de Jesus, eu te agradeço para todo sempre. Amém e amém. Agora chegando aqui o final do nosso estudo, da videoaula, né, irmão? Eu quero te dizer, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém, irmãos?